Olá pessoal, tudo bem? A independência do Brasil foi um evento muito importante. Dom Pedro foi o instrumento que a espiritualidade se utilizou para essa ação. Isso porque o Brasil era a colônia de Portugal e se tornou Reino Unido. O imperador era descendente da coroa portuguesa. Se não fosse por ele, o Brasil acabaria se dividindo em vários países, como aconteceu com o Uruguai, que era um estado do Brasil. Em homenagem a isso, eu vou contar de forma resumida, num tempo um pouco mais de 30 minutos, o que há de verdade sobre a história de Dom Pedro. Bem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube. Vamos ver o vídeo? Segundo historiadores, Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon, tendo ainda 14 sobrenomes que não vale a pena mencionar, Dom Pedro I, nasceu no castelo de Queluz, localizado na cidade de Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, em Portugal, no dia 12 de outubro de 1798. Filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, que só se tornaram reis de Portugal no ano de 1816. De acordo com cronistas, Pedro foi o quarto filho entre 9 irmãos: Maria Teresa, Francisco Antônio, Maria Isabel, Maria Francisca, Isabel Maria, Miguel, Maria da Assunção e Ana de Jesus. Evidentemente, Francisco Antônio seria o herdeiro ao trono, mas morreu com 6 anos de idade em 1801. Com isso, Pedro de Alcântara passou a ser o sucessor da coroa portuguesa com o título de Príncipe da Beira. Indubitavelmente, pesquisadores do assunto observaram que o descendente do reino português passou os seus primeiros anos de vida em Portugal até aos 9 anos, tendo a assistência de diversos instrutores, como o professor de matemática da Universidade de Coimbra, Dr. José Monteiro da Rocha, o frei franciscano Antônio da Arrábia e outros mestres. Lhe ensinaram, além da língua portuguesa, outras como o latim e um pouco de francês e inglês. Já no Brasil, os mestres lhe ensinaram a pintura e também a música. Desse modo, segundo a história, o menino até a fase de adolescente aprendeu a compor e tocar pequenas peças no piano e outros instrumentos como flauta e violão. Ocorreu, entretanto, que, de acordo com o que dizem os historiógrafos, que Dom João VI, pai de Dom Pedro I, sendo o terceiro filho dos 6 que teve Dona Maria I, passou a ser o herdeiro do reino português em 1788, com 21 anos de idade, após a morte do príncipe Dom José, que apesar de ter 27 anos e ser casado, não tinha descendente. E para piorar a situação, quase 2 meses depois morria a irmã que lhe restava, a infanta Dona Mariana Vitória. Aconteceu então, segundo eles, que em 1792, Dom João teve que assumir o reino cuidando dos assuntos de Estado com 25 anos de idade, já que sua mãe, que vinha sofrendo de crescentes sinais de deficiência mental, atestada por relevante número de médicos, se encontrava incapaz de gerir o reino. Na verdade, por essa época, Dom João já estava casado com Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I, ainda sem filhos. O seu casamento tinha acontecido por procuração em 1785, quando ela contava 10 anos. Assim, a primeira filha, Maria Teresa, nasceu em 1793. Acadêmicos da história certificam que Dom João VI foi um dos últimos representantes do absolutismo que defendia o poder absoluto do rei sobre toda a nação. Entretanto, ele não esperava vir a ser rei. Com isso, teve que lidar com a constante ingerência nos assuntos entre as nações mais poderosas, em especial a França, a Espanha e a Inglaterra. Analistas da literatura relataram que na época havia uma intenção do governo francês, comandado por Napoleão Bonaparte, impor o bloqueio continental a toda a Europa. Portugal se recusou a essa ação. E assim, em novembro de 1807, Dom João foi notificado que batalhões do exército franco-espanhol já estavam em território português. A história contemporânea mostra que, com isso, como já havia uma ideia da transferência da família real para o Brasil, dias depois, às pressas, o príncipe regente foi obrigado a fugir de Portugal e se transferir com toda a sua corte para o território brasileiro.
Chegou ao Rio de Janeiro em março de 1808. Na verdade, depois de algum tempo no Paço Imperial, localizado no Largo do Carmo, hoje Praça 15 de Novembro, a família real se instalou no Paço da Quinta da Boa Vista. Conforme autoridades literárias, os primeiros anos no Brasil, Dom Pedro, até a sua adolescência, gostava muito de música. Tocava, compunha e cantava algumas canções populares. Dom João VI o preparou com alguns professores. Na verdade, o príncipe herdeiro encontrava mais prazer nas atividades que requeriam habilidades físicas. Mostrava muito talento para o desenho e a arte da marcenaria. Não faltaram oportunidades para que ele fosse submetido à instrução. Naturalmente, era de praxe nos reinos europeus os infantes filhos da nobreza ser submetidos à rigorosa cultura. Entretanto, com a mudança para o Brasil, e tendo apenas 9 anos de idade, prejudicou um pouco a instrução do futuro imperador. Nesse contexto, analistas observaram em suas pesquisas que, à medida que os anos se passaram, em vez de Pedro se direcionar ao estudo superior, preferiu se dedicar à arte do trabalho manual e à música. Certamente, tendo herdado do pai a equitação, gostava muito de cavalgar. Junto com seu irmão Miguel, entravam nas florestas atrás de aventuras, faziam sempre o trajeto do Paço e São Cristóvão até a fazenda Santa Cruz. Em consonância com cronistas da história, nessa trajetória o príncipe herdeiro chegou à maioridade, tornando-se muito popular entre as pessoas do povo. Homem simples, tanto nos hábitos quanto ao lidar com as pessoas. Por outro lado, com a facilidade que tinha de comunicação, tornou-se um sedutor com as mulheres, passando a ter uma vida sexual movimentada e devassa. Evidentemente, enquanto herdava hereditariamente periódicas crises de epilepsia da família de seu pai, tinha como herança hereditária de sua mãe a hiperatividade, vivendo em permanente movimento para não se deixar levar pelo tédio. Era impetuoso, com certa tendência para dominador e temperamental. Seu primeiro caso duradouro foi com uma dançarina francesa chamada Noémie Thierry, que engravidou dele, mas a criança não vingou. Pesquisadores da história da Europa esclareceram que em 1815 Napoleão Bonaparte foi derrubado do poder. Com a derrota da França napoleônica, os embaixadores das grandes potências europeias começaram a realizar na capital austríaca uma conferência em Viena que durou quase um ano, cuja intenção era reestruturar o mapa político do continente. Na realidade, Portugal participou das negociações, mas como estava havendo uma movimentação inglesa contrária aos seus interesses, Dom João foi aconselhado a permanecer no Brasil. Nesse contexto, houve uma concordância para que fosse efetivada a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A história contemporânea mostra que no ano de 1816, quando Dom Pedro tinha 18 anos, morreu a rainha de Portugal, Dona Maria I, que vivia com a família real no Brasil. Ela era a primeira filha de 4 mulheres, tendo como pais o rei Dom José I e Mariana Vitória de Bourbon. Herdeira ao trono, tornou-se rainha de Portugal e Algarves pela morte do pai em 1777. Investigadores do tema observaram que, naturalmente, a deficiência mental de Dona Maria I começou a se desenvolver pela morte de seus 2 filhos, Dom José, herdeiro ao trono, e a infanta Dona Mariana Vitória. Os 2 no ano de 1788. Com isso, restou apenas o seu filho Dom João. Na verdade, seu marido, Pedro III, havia morrido em 1786. Tudo isso num período de alguns anos, e além destes, morreram também parentes próximos. Como Dona Maria I era muito religiosa e cercada por padres que estavam sempre a lhe assustar pela obediência à igreja, é possível que ela tenha visto como castigo de Deus a perda de tantos entes queridos em tão pouco tempo. Nesse contexto, pode ter sido acometida por um surto que a levou à síndrome do pânico. Evidentemente que naquela época ainda não existia terapia ou medicamentos que trouxessem melhoras para o seu transtorno. Com isso, em 1799, seu estado se agravou. Talvez por uma depressão crônica,
permitindo que definitivamente seu filho herdeiro assumisse como príncipe regente. Após a sua morte, em 1816, Dom João VI tornou-se o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Entretanto, isso não aconteceu de imediato. Só em 1818 ele foi aclamado como rei com grandes festividades. Estudiosos da arte histórica, ao analisar o cenário, perceberam que mesmo antes da ascensão de Dom Pedro ao trono em Portugal, já se fazia pressão para o seu retorno. No entanto, o rei manifestava-se a favor de ficar no Brasil e ainda dizia que, se dependesse dele, jamais retornaria ao país de origem. Bem, a verdade é que, como Dom Pedro já estava com 18 anos, era preciso lhe arranjar uma esposa. Até para que parasse com essa vida agitada em torno de seu convívio sexual com as mulheres. Historiógrafos relataram que depois de um ano de buscas, o embaixador Marquês de Marialva conseguiu uma aliança com uma das poderosas casas reinantes da Europa. Assim procedeu-se a negociação com o imperador Francisco I da Áustria a respeito do casamento de sua filha com Dom Pedro de Alcântara. Especialistas da literatura histórica tiveram conhecimento de que Leopoldina Carolina de Habsburgo foi arquiduquesa da Áustria, nascida a 22 de janeiro de 1897, em Viena. Teve uma educação na infância e adolescência eclética e ampla, de nível cultural superior e formação política mais consistente, que a deixou com uma sólida formação científica e de grande cultura. Conhecia mais de 5 línguas e tinha maior inclinação para botânica e mineralogia. Cronistas da história contemporânea evidenciaram que durante séculos os casamentos reais eram tratados como formas de aliança e de apoio político. Com certeza, por meio da união matrimonial, tecia-se uma gama de interesses baseados principalmente na solidariedade que integrava o espaço geográfico da Europa. Nessa temática, historiadores certificaram que em 5 de novembro de 1817, com 20 anos, Leopoldina chegava ao Rio de Janeiro. O casamento tinha sido realizado por procuração em Viena, no dia 13 de maio de 1817, data de aniversário de Dom João VI. Pedro conhecera a esposa no desembarque, sem ao menos tê-la visto em retrato, diferente dela que tinha se apaixonado por Pedro pelo retrato pictórico a ela entregue pelo Marquês de Marialva quando esteve na Áustria. Feitas as apresentações, havendo alguns desencantamentos por parte da família real portuguesa, no dia seguinte ao desembarque ocorreu a cerimônia definitiva de casamento na Capela Real, situada no Largo do Carmo. Efetivava-se assim o casamento de Pedro de Alcântara e Maria Leopoldina de Habsburgo. Na verdade, o príncipe herdeiro era mais novo do que a esposa, 1 ano e 9 meses. Pesquisadores relataram que o tempo foi passando e em abril de 1819 nascia Maria da Glória, que no futuro seria coroada como Maria II de Portugal. Uma segunda gravidez ocorrera, mas não vingou e a criança morreu logo após o parto. Em março de 1821 nasceu João Carlos, mas viveu apenas 11 meses. Um ano depois, nascia Januária. Em fevereiro de 1823, Maria Leopoldina deu à luz a Paula, que viveu até os 9 anos de idade. Em agosto de 1824, veio ao mundo Francisca e, finalmente, em 2 de dezembro de 1825, nascia Pedro II, o que seria, no futuro, o segundo imperador do Brasil. No decorrer do tempo, houve muitas ocorrências. Entretanto, em outubro de 1820, de acordo com autoridades literárias, chegaram ao Brasil notícias de que forças militares em Portugal haviam se revoltado fazendo uma rebelião que ficaria conhecida como a Revolução Liberal do Porto. Nesse cenário, os militares formaram um governo provisório, suplantando a regência que Dom João havia nomeado. Com isso, eles convocaram as cortes e o parlamento, no caso eleito democraticamente, com o objetivo de criar uma Constituição Nacional. Cronistas da matéria histórica descreveram que Dom Pedro ficou surpreso porque o pai, sem lhe pedir conselhos,
decidiu enviá-lo de volta a Portugal para governar aquele país como regente na tentativa de acalmar os revolucionários. Na verdade, Dom João apegava-se aos princípios de uma monarquia absolutista. Em contraste, o príncipe herdeiro era bem conhecido como um grande defensor dos ideais do liberalismo e de uma monarquia constitucional representativa. Analistas esclareceram que nesses acontecimentos, Leopoldina intercedeu para que Dom João retardasse a ida de Pedro, porque o regente queria enviá-lo sem a esposa, grávida de João Carlos, conseguindo assim que Dom Pedro não fosse para Portugal. Com isso, em consonância com os especialistas da história, em fevereiro de 1821, tropas portuguesas no Rio de Janeiro amotinaram-se. Mais incisivo sobre o assunto, Dom Pedro decidiu agir por conta própria e foi ao encontro dos rebeldes negociar com eles, convencendo seu pai a aceitar as demandas que incluíam uma nomeação de um novo gabinete e um juramento à obediência da futura Constituição portuguesa. Nesse cenário, historiadores relataram que Dom João VI e sua família finalmente cederam à pressão das cortes portuguesas. Partiram para Portugal em abril do mesmo ano, ficando Dom Pedro e Maria Leopoldina no Brasil. Antes de partir, Dom João disse para o filho: Pedro, se o Brasil for se separar de Portugal, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Cronistas da análise da história contemporânea puderam observar que, deixando Dom João VI o país com a sua corte, nomeou Dom Pedro regente do Brasil. Este, de início, promulgou decretos que garantiriam os direitos pessoais de propriedade. Entretanto, em julho de 1821, tropas portuguesas no Brasil se amotinaram, exigindo que Pedro fizesse um juramento para manter a Constituição portuguesa após ela ser colocada em efeito. Mas o regente interviu com os rebeldes, fazendo com uma negociação bem-sucedida na tentativa de reduzir o impacto das exigências mais inaceitáveis. Segundo analistas da literatura histórica, a crise alcançou um ponto crítico no início de janeiro de 1822, quando as cortes portuguesas dissolveram o governo central no Rio de Janeiro e ordenaram o retorno do príncipe regente para Portugal. Nesse contexto, Dom Pedro recebeu uma petição contendo mais de 8.000 assinaturas para que ele não deixasse o país. Nessa questão, em atendimento ao pedido de tantas pessoas, no dia 9 de janeiro, Pedro afirmou diante de seus constituintes: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Com essa marca, o acontecimento ficou conhecido como o Dia do Fico. Porém, houve uma nova amotinação. Com isso, o regente reuniu as tropas brasileiras constituídas, além de outras, por civis armados, e em maior número expulsaram do Brasil as tropas portuguesas. Por causa disso e de outras defensivas, em 13 de maio de 1822, ele foi aclamado com o título Defensor Perpétuo do Brasil. Em agosto do mesmo ano, Dom Pedro foi oficialmente iniciado maçom na loja Comércio e Artes da Idade de Ouro, sendo o segundo grão-mestre da entidade. Efetivamente, pela investigação feita por alguns escritores, se teve o conhecimento de que dias depois chegava de São Paulo José Bonifácio de Andrada. Ele conversava muito com a princesa Leopoldina. Ambos tinham grande sintonia. Naturalmente, eram pessoas de grande cultura que se baseavam em seu conhecimento para traçar estratégias para um governo responsável, com sistemas representativos e garantias constitucionais. Em função dessa experiência, o príncipe regente Dom Pedro nomeou José Bonifácio aos 60 anos de idade para ser o ministro e secretário de Estado e Negócios do Reino. A ele se deve seguramente a adesão de Dom Pedro ao movimento emancipador. Especialistas da história da época viram que, por outro lado, as cortes portuguesas continuavam com o seu propósito de fazer o Brasil voltar à situação de colônia. Assim, em julho de 1822, chegou ao Rio de Janeiro a notícia de que as cortes de Lisboa enviaram numerosa tropa para dominar o país. Mas no Brasil,
Por um decreto em 1º de agosto, com o aconselhamento de Dona Leopoldina e José Bonifácio, Dom Pedro se reafirmava como regente do vasto império do Brasil pelo consentimento e espontaneidade dos povos. Com isso, estaria promovendo a resistência a Portugal, que já era um sinal da decisão de uma ruptura completa entre as duas nações. Indubitavelmente, observaram os analistas que Dom Pedro já tinha acalmado os ânimos dos revoltosos de Minas Gerais e, em meados de agosto, partiu para São Paulo para amenizar o governo reacionário de lá. Deixou no Rio de Janeiro a princesa Dona Leopoldina como regente, com poderes junto ao Conselho de Ministros. Autoridades do conhecimento da história daquele tempo perceberam que a participação de Dona Leopoldina na independência foi importante pela sua ação por meio de conselhos pontuais, influenciando outros a aconselharem Dom Pedro na ideia da liberdade dos brasileiros, conseguindo conquistas por essa estratégia. Evidentemente que ela percebia que Portugal já estava perdido e que o Brasil poderia ser uma potência futura muito mais relevante que a velha metrópole. Certamente, a obediência a Portugal acabaria por desmantelar o Brasil em dezenas de repúblicas, como ocorrera com as províncias espanholas na América do Sul. Historiadores acadêmicos descreveram que, a partir desta movimentação, no fim de agosto, chegaram ao Rio 3 navios de Lisboa. Junto, vieram notícias de que as cortes portuguesas tinham decidido que o príncipe seria apenas um delegado temporário, e somente nas províncias onde exercia autoridade, na qual estivessem ministros vindos de Lisboa. O fato é que anularam a convocação do Conselho dos Procuradores das províncias e estavam determinados a processar todos que estivessem atuando contra a política das cortes. Nesse contexto, o visado por eles era José Bonifácio, tido como o maior responsável pelos acontecimentos que ali ocorriam. Críticos da literatura histórica escreveram que a situação era tão perigosa que em 2 de setembro o Conselho de Estado se reuniu sob a presidência de Leopoldina. José Bonifácio propôs que se escrevesse uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a emancipação do Brasil sem perda de tempo. Todos os ministros estavam unânimes com relação a essa ideia. A regente, entusiasmada pela causa, sancionou a deliberação do Conselho. Assim, junto com a missiva do ministro, seguiu outra dela, incitando o marido a voltar logo pela preocupação de que as tropas portuguesas que já tinham chegado à Bahia atracassem no Rio de Janeiro antes da volta dele. E com estas cartas estavam as de outras pessoas importantes. Historiadores então descreveram que o emissário dessas correspondências encontrou Dom Pedro, que voltava de São Paulo no dia 7 de setembro de 1822. Lendo-as, ficou indignado e, ao encontrar a guarda de honra que estava nas margens do riacho Ipiranga, retrucou: "As cortes portuguesas querem massacrar o Brasil", e num verdadeiro brado exclamou: "Já é tempo, estamos separados de Portugal, independência ou morte". Com essa ação, a história contemporânea mostra que em 12 de outubro, dia de seu aniversário de 24 anos, Dom Pedro foi aclamado como imperador constitucional do Brasil e também se estabelecia nesse dia a fundação do Império do Brasil. Nesse contexto, em 1º de dezembro do mesmo ano, ele foi coroado e consagrado, passando a se tornar Dom Pedro I. A imperatriz, Dona Maria Leopoldina, sua consorte, representou um papel testemunhal ao lado do marido na festividade. Observadores da matéria histórica denotaram que, depois de algumas desavenças, José Bonifácio foi confirmado no Ministério do Interior e dos Negócios. E, por outro lado, mesmo tendo uma ligação com ele, Dom Pedro I vinha sofrendo o assédio de Gonçalves Ledo, apontado como representante genuíno do sentimento popular em função da nova Constituição. Isso trouxe uma grande confusão que acabou no exílio de José Bonifácio por 6 anos na França. Relataram também que a crise entre o imperador e o seu antigo ministro afetou de imediato a Assembleia Geral Nacional Constituinte. Nesse contexto, Dom Pedro I, diante de muitas insinuações a seu respeito, ordenou em novembro de 1823 a dissolução da Assembleia Constituinte,
convocando novas eleições. Assim, em 25 de março de 1824, era criada a primeira Constituição do Brasil, formando um Estado altamente centralizado. Especialistas da história daquele tempo avalizaram em 29 de agosto de 1825, depois de muitas negociações com a mediação e pressão da Inglaterra, Portugal acabou assinando o Tratado do Rio de Janeiro. Com isso, ficou reconhecida a independência do Brasil. Nesse contexto, Dom João nomeou como regente do Reino de Portugal sua filha Isabel Maria, até que o herdeiro legítimo voltasse ao país. Voltando ao ano de 1822, observadores acadêmicos avalizaram que Dom Pedro teria conhecido Domitila no final do mês de agosto de 1822, uns dias antes da proclamação da independência. Ela havia se transformado em uma beleza não muito refinada, segundo alguns, mas sem dúvida capaz de exercer uma poderosa atração sobre os homens. Estudiosos da história contemporânea disseram que, com o passar do tempo, a imperatriz Maria Leopoldina, ainda sem o conhecimento da nova relação amorosa de seu marido, voltou a colaborar com ele após o nascimento da sua filha Paula, em 1823, desta vez na organização do novo império. Pesquisadores da temática histórica tiveram conhecimento de que mais adiante, em 30 de junho de 1823, Dom Pedro, voltando de uma de suas chácaras, caiu do cavalo fraturando 2 costelas. A imperatriz ficou muito preocupada, mas o tempo foi passando e ele foi se recuperando. Por essa época, em função de uma carta escrita por Dom Pedro a Domitila com grande intimidade, ficaria confirmado o relacionamento deles e acendia a desconfiança para uma certeza de Leopoldina a esse envolvimento do marido com a outra. Historiógrafos, ao pesquisar a história daquele tempo, conseguiram informações de que em 1824 nascia a filha de Domitila, Isabel Maria, que depois se tornou a Duquesa de Goiás. Em 4 de dezembro de 1825, veio ao mundo outra criança dela, Pedro de Alcântara Brasileiro, mas morreu quando tinha 3 meses. Na verdade, depois que a imperatriz Leopoldina morreu, Dom Pedro ainda teve mais 2 filhas com Domitila, Maria Isabel, em agosto de 1827, e Maria Isabel II de Alcântara Bourbon, em fevereiro de 1830. Historiadores evidenciaram o falecimento de Dom João VI em 10 de março de 1826, com 50 anos de idade. Isso ocorreu depois de ter passado mal por quase uma semana. Houve suspeita de envenenamento. Seu corpo foi embalsamado e sepultado no mausoléu dos reis de Portugal, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Analistas da literatura observaram que Dom Pedro I recebeu a notícia da morte de seu pai algum tempo depois. Por essa época, seu irmão Dom Miguel estava exilado na corte de Viena, de Áustria. Assim, a regente, Dona Isabel Maria, em Lisboa, considerou que Dom Pedro deveria herdar o trono de Portugal. Ele seria, então, o 27º rei de Portugal, com o título de Dom Pedro IV, a partir da morte de seu pai. Autoridades acadêmicas, ao averiguar os acontecimentos daquele momento, perceberam que Dom Pedro, ao saber que partidários de Dom Miguel não viam a hora de que ele fosse aclamado rei de Portugal, decidiu abdicar em 2 de maio de 1826 em favor de sua filha primogênita, Maria da Glória, na época com 7 anos de idade. Sua abdicação foi condicional. Portugal teria que aceitar uma constituição elaborada por ele e a filha se casaria com seu irmão Dom Miguel, mas ele teria que aceitar que a irmã Dona Isabel Maria continuasse com a regência até que a menina fosse maior de idade para a consumação do casamento. Voltando ao relacionamento de Dom Pedro com Leopoldina, historiadores disseram que em abril de 1825, Domitila foi nomeada dama de companhia da imperatriz. A ligação do marido com a camarista já era escandalosa. A viagem do casal imperial à Bahia no início de 1826, em que ele a levou junto, foi uma das ocorrências que foram deixando Maria Leopoldina extremamente humilhada. E isso foi mexendo com ela, tanto no sentido moral quanto no psicológico, que trariam consequências no futuro. Para piorar a situação, relataram ainda que 20 dias depois da abdicação ao reino português, em maio de 1826, Dom Pedro legitimou por decreto
como duquesa de Goiás a filha bastarda Isabel Maria, filha de Domitila. Indubitavelmente, ela tinha feito 2 anos de idade e era a preferida dele. Isso foi percebido porque o imperador algumas vezes demonstrava bastante dureza com as pequenas princesas e uma grande parcialidade a favor da outra. Ele comemorou a nomeação da menina com festa de grande gala. Com isso, a imperatriz Leopoldina ia se ressentindo cada vez mais, sendo esse ocorrido causa de grande ofensa a ela. Críticos da história contemporânea apontaram que, com tantos desleixos de Dom Pedro à imperatriz Leopoldina, observados pelas pessoas que a estimavam, e o povo em geral tinha essa percepção, até pela maneira digna como ela se comportava diante de seu casamento. Nesse contexto, houve uma evolução popular que fez com que o imperador passasse a dar mais atenção à esposa, evitando sair com a viscondessa de Santos. Segundo observaram, isso não durou muito, e no início de outubro de 1826, Dom Pedro retomou abertamente o relacionamento com Domitila. Assim, por ocasião de seu aniversário, o imperador a homenageou mais uma vez, agora com o título de Marquesa de Santos, e ainda nomeou o pai dela como Visconde de Castro. Em consonância com alguns escritos, baseados em cartas redigidas por Leopoldina à sua irmã Maria Luísa na Áustria, tudo isso foi desmoronando os valores do que se pode chamar de sagrado vínculo do casamento. A imperatriz já não suportava mais os seus dissabores conjugais. Talvez esse sagrado vínculo não fosse visto da mesma forma por Dom Pedro, já que não tivera a liberdade para escolher o seu cônjuge. O pior de tudo é que na conciliação que Dom Pedro teve com Leopoldina, ela ficou mais uma vez grávida. Entretanto, segundo as cartas, o ponto fatídico foi quando a imperatriz viu o sacramento do casamento profanado, quando o imperador passou a dormir na casa de Domitila por 6 ou 7 dias, por volta do dia 17 de outubro, para poder cuidar do pai dela, que havia sofrido uma apoplexia. As cartas de Leopoldina à sua irmã Maria Luísa ainda relataram que, como Dom Pedro não estava dormindo no palácio já há alguns dias, a imperatriz ficou indignada, cometendo atitudes que fizeram com que ele viesse ao encontro dela na parte externa do palácio. E ali houve uma grande discussão, com palavras muito desagradáveis, onde ambos falaram um para o outro, coisas indignas e até impróprias de pessoas tão altamente colocadas. Ela então saiu correndo e caiu machucando-se. E ele, ao socorrê-la, caiu de joelhos aos seus pés, chorou e lhe pediu perdão. Historiadores descreveram que no início de novembro de 1826 faleceu o pai de Domitila. O nobre foi sepultado com uma pompa deslumbrante. Ficou também o registro de que alguns dias depois a imperatriz Leopoldina adoeceu, sendo acometida por uma febre biliar que lhe provocou náuseas e muitas dores. Naturalmente, por essa ocasião, ela estaria quase com 3 meses de gravidez. Possivelmente, essa crise biliar poderia estar acontecendo como um reflexo da grande discussão que tivera com o marido alguns dias atrás. Historiógrafos que estudaram aquele período mencionaram que por essa ocasião estava havendo a ofensiva terrestre das tropas do exército do Império Brasileiro enviado por Dom Pedro na Guerra da Cisplatina, no Rio Grande do Sul. O imperador partiu do Rio de Janeiro em 20 de novembro de 1826 para o local para reorganizar as tropas e a administração civil e militar. A história contemporânea tem também registros de que após a partida de Dom Pedro I, o estado da imperatriz parecia preocupante, mas no dia 30 ela teve uma excitação cerebral e espasmos violentos de ansiedade. 2 dias depois, Leopoldina abortou um feto do sexo masculino. Nos dias que se seguiram, ela sofreu várias evacuações biliosas e no dia 11 de dezembro veio a falecer. Assim, 3 dias depois, a imperatriz Leopoldina foi sepultada no convento da Ajuda, hoje Cinelândia. Dom Pedro regressou do Sul em meados de janeiro de 1827. Segundo alguns acadêmicos da literatura histórica, pela morte da imperatriz Maria Leopoldina, a consternação no meio do povo foi indescritível. Havia uma verdadeira devoção. Ela era muito querida por todo o povo brasileiro.
Imensa multidão permaneceu estacionada antes do início do cortejo fúnebre rumo ao repouso da soberana. Pesquisas feitas por analistas da história daquele tempo consideraram que a imperatriz Leopoldina, no último ano de sua vida, foi vítima de muitos sofrimentos causados por ações do marido com relação a Domitila e sua família. Ela passou por momentos de dureza, depressão, tristeza e angústia. Todos esses transtornos lhe trouxeram amargura. Isso, no final, teria minado seu sistema imunológico, permitindo a inflamação da vesícula biliar. A doença trouxe-lhe grandes dores, febre e náuseas durante o período de 1 mês, e isso a levou à morte. Segundo cronistas da história contemporânea, Dom Pedro I ficou muito arrependido, sentindo muita falta da esposa. Em um momento de saudade, escreveu o poema: Ela me amava com maior amor. Eu nela admirava a honestidade. Sinto meu coração quebrar de dor. O mundo não verá mais outra idade, um modelo tão perfeito e tão melhor de honra, candura, bonomia e caridade. Autoridades da literatura histórica relataram que depois da morte de Leopoldina, Dom Pedro começou a procurar uma noiva de sangue nobre. Mas a sua reputação não era boa em função de seu relacionamento com Domitila e os sofrimentos causados à imperatriz. Na verdade, essa situação era vista com grande perplexidade pelas cortes europeias. Com isso, muitas princesas recusavam-se a tal compromisso. Especialistas da história contemporânea escreveram que em 1828, Dom Miguel chegou a Lisboa jurando fidelidade à Constituição e à rainha Dona Maria II, sua prometida mulher. Pouco tempo depois, convocou a reunião entre as cortes para decidir a sucessão no trono de Portugal. E em junho do mesmo ano, foi estabelecida a sua aclamação como rei pelas Cortes Gerais do Reino, anulando a vigência da Carta Constitucional, usurpando assim o trono de Dona Maria II. Críticos da história daquele tempo disseram que em meados de 1828, Domitila, depois de muitas insistências de Dom Pedro I, acabou deixando o Rio de Janeiro. Mas após quase um ano longe, ele acabou permitindo que ela voltasse. Entretanto, o imperador deu fim definitivamente à sua relação com Domitila ao ser confirmado um noivado que tinha sido finalmente arranjado no ano seguinte. Historiadores da temática expuseram que finalmente casava-se Dom Pedro I pela segunda vez por procuração com a princesa Amélia de Leuchtenberg, em 2 de agosto de 1829. A cerimônia foi singela porque Amélia insistiu em doar o fausto dote enviado por Dom Pedro para a festividade para um orfanato em Munique. A princesa chegou ao Brasil 2 meses depois, para que os dois recebessem as bênçãos nupciais. O imperador ficou impressionado com a sua beleza ao conhecê-la pessoalmente. Ela era alta, bela e bem proporcionada. Tinha cabelos castanhos claros. Era muito culta, bem educada e preparada, caridosa e sensível. Relataram também os analistas da história daquele tempo que neste mesmo ano foi permitido que José Bonifácio retornasse ao Brasil. O ministro do Império, José Clemente, era seu adversário. A situação política do Império não era das melhores. Na verdade, Dom Pedro não estava se entendendo com o poder legislativo, havendo uma constante instabilidade política e social. Incontestavelmente, a história contemporânea mostra que, com a Constituição de 1824, que legitimou Dom Pedro como imperador do Brasil, havia o controle sobre os outros poderes por meio do poder moderador. Com isso, ele podia nomear cargos políticos, e isso irritava a oposição liberal, que tinha uma rixa com políticos conservadores. Também a rivalidade entre brasileiros e portugueses radicalizados no Brasil, a desvalorização da moeda que acarretou o fechamento do Banco do Brasil e a inoperância administrativa foram fatores que contribuíram para a abdicação de Dom Pedro I. Historiadores relataram que quando o imperador foi a Minas Gerais em 1831 e não foi bem recebido pelos liberais, ele já teria pensado na abdicação. No Rio de Janeiro,
já se instalava uma grande turbulência, havendo um confronto entre portugueses locais e brasileiros naturais, criando manifestações contrárias ao imperador, onde os comandantes das tropas aderiram ao movimento, deixando o monarca sem apoio. Acadêmicos e historiógrafos certificaram que Dom Pedro I decidiu abdicar do trono brasileiro em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, usando do direito que a Constituição lhe concedia. No mesmo dia, o ex-imperador embarcou no navio inglês e dias depois a imperatriz, Dona Amélia, e a filha, Dona Maria da Glória, partem para a Europa. Deixaram no Brasil, além de Pedro, as 3 filhas do casamento com Leopoldina. Para que os filhos estivessem com uma estrutura mais sólida, Dom Pedro I assinou um decreto em que nomeava José Bonifácio, a quem tinha se reconciliado como verdadeiro amigo, como tutor deles. Conforme mencionado na história daquele tempo, eles chegaram em Cherbourg, na França, em junho de 1831. Amélia estabeleceu residência em Paris, Pedro ficou indo e voltando entre o país francês e o Reino Unido. Efetivamente, por essa época, assumiu o título de Duque de Bragança. 5 meses depois, nasceu a sua única filha, com a atual esposa, Maria Amélia. Cronistas da temática histórica apontaram que, a partir daí, Pedro passou a trabalhar uma estratégia para recuperar a coroa portuguesa de sua filha Dona Maria II. Assim partiu para o arquipélago dos Açores, único território português que permanecera leal a Maria da Glória, à frente de uma expedição. Reuniu seus partidários, chegando em março de 1832, lançando ataques navais a Portugal continental. Escritores da história contemporânea ratificaram que em abril de 1834, a Guerra Civil chegou à sua fase decisiva, quando o Reino Unido e a França decidiram acabar com o reinado de Dom Miguel em Portugal. Nesse contexto, foi firmado o Tratado de Londres, formado com os 4 mais fortes estados europeus: Reino Unido, França, Portugal e Espanha. As forças militares portuguesas foram definitivamente derrotadas pelas expedições estrangeiras e o rei Dom Miguel, forçado a abdicar em favor de Dona Maria II em 26 de maio de 1834. Historiadores avalizaram que o período de guerra naturalmente teria minado a saúde de Pedro. Foi acometido por uma tuberculose. Assim, em setembro do mesmo ano, ficou acamado no Palácio Real de Queluz, onde morava com Amélia e sua filha. Sua doença se agravou e no dia 24 de setembro de 1834, após dolorosa doença, o antigo imperador do Brasil morreu. Foi sepultado no panteão da dinastia de Bragança, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Segundo a história daquele tempo, Amélia não se casou mais. Depois da morte de Pedro, mudou-se para o Palácio das Janelas Verdes em Lisboa, dedicando-se à caridade e à educação da filha. Em 1852, elas se mudaram para a Ilha da Madeira e depois da morte da filha, em 1853, Amélia financiou a construção de um hospital que ficou com o nome da filha, Princesa Dona Maria Amélia. Voltou a morar em Lisboa, falecendo em 1873, com 60 anos de idade. Foi também sepultada no Panteão Real dos Braganças. Acadêmicos da literatura histórica discorreram que em 1972, há 150 anos da independência, o corpo de Pedro foi trasladado para o Brasil, para a Capela Imperial do Monumento à Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Havia um pedido em seu testamento que o seu coração ficasse em Portugal e o seu corpo na terra do Império. O ataúde, com seus restos mortais, foram colocados ao lado da urna funerária de Maria Leopoldina, que já estava lá desde 1953. Em 1984, juntou-se a estes a urna de Amélia, sua segunda esposa. A história mostra que Evaristo da Veiga teria deixado uma declaração a seu tempo, onde afirmou que o antigo imperador do Brasil não era um príncipe ordinário. A providência lhe proporcionou um poderoso instrumento da libertação, tanto no Brasil quanto em Portugal. Se os brasileiros existem como um corpo em uma nação livre, se a terra brasileira não foi dividida em pequenas repúblicas inimigas
onde a anarquia e o espírito militar prevaleceriam, muito é devida à resolução que ele tomou em ficar na terra brasileira e dar o primeiro grito da independência. Bem, se acharam bom o tema, escrevam um comentário, façam um like, mas não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Assim terão acesso a outros vídeos. Compartilhem com outras pessoas. Muita paz!